gente usava com frequência, a gente queria ensiná-lo a pedir por esse reforçador, tá? Mas ele estava bem ruim ainda de dicção, como eu falei. A gente falava quero, ele falava só que. Estava começando, já aparecia, toda vez que a gente falava quero, ele falava que, mas não saía disso, tá? Então a gente decidiu usar um procedimento de modelagem. Não adiantava falar para ele, fulaninho, nós queremos que você diga quero TV. Isso era incompreensível e não fazia sentido nem na interpretação de texto dele, nem no sentido de que ele só consegue falar que. Mesmo que ele entendesse que tem que falar quero TV, ele não conseguia vocalmente fazer isso. Então a gente tem que fazer uma modelagem. A gente dizia para ele, quero TV. Ele falava que. A gente reforçava mostrando a TV para ele, ligando a TV para ele. Depois que o que estava bem estabelecido, nós passamos a exigir que, uma palavra com uma vogal mais clara. Quando a gente pedia, fulaninho fala, quero TV. Quando ele falava que, algo um pouco melhor, a gente reforçava. E se ele voltava para aquela forma que já tinha passado, a gente não reforçava mais. Então a gente pedia quero TV, se ele falasse que, agora a gente não reforçava mais, mas o que a gente reforçava. Depois que o que ficou bem estabelecido, a gente começou a exigir uma sonoridade mais semelhante, quer. Depois quer. Depois que estava bem estabelecido. Depois que estava bem estabelecido, a gente foi em frente. Se ele emitisse uma forma de resposta pior ou diferente da desejada, a gente não reforçava. Der, a gente não reforçava. E a gente foi, nesse sentido, avançando. Se recuava, acreditava no quero ter, se recuava, não tinha reforço, até que a gente chegou de fato no quero TV. É um procedimento de quente e frio, tá? A gente vai esquentando até ficar quente no comportamento quero TV. Depois esse menino começou a ficar muito bom na repetição. Começou assim com essa coisa básica, mas a gente foi fazendo outros procedimentos também, de repetir o som dos animais, que costuma ser muito fácil. A gente pediu para a Fona falou, olha, esqueci, como chama o som dos animais, fonoaudióloga? Perfeito, tinha esquecido. Onomatopeias são mais fáceis, então a gente começou a usar onomatopeia junto com isso e eventualmente ele ficou muito bom na repetição e nós começamos a ensiná-lo coisas mais complexas. Não bastava dizer quero TV, tinha que dizer quero Cartoon para ligar o Cartoon Network, quero Discover para ligar o Discovery Kids, tá? É claro que ele não falava Discovery bonitinho, mas ele falava de uma forma bem compreensível que era aquilo que ele queria, tá? Mas tudo começou com K e foi evoluindo, certo? Da mesma forma, se a gente vai ensinar imitação para um aluno nosso e ele tem dificuldade, algum tipo de dificuldade motora, vem cá, Carol, por favor. Eu te chamo porque eu sei que você já entende um pouco da história toda. Vamos supor que a Carol seja uma aluna que ainda tem algumas dificuldades motoras e a gente está ensinando imitação para ela. A gente fala, Carol, faz igual. A gente sabe que ela tem dificuldade. Eu vou reforçar isso daqui, certo? Eu vou aceitar esse comportamento, apesar de o meu princípio ser diferente. Eu vou aceitar. Com o tempo, eu vou começando a exigir mais da Carol. Ela tem que chegar mais próximo do meu comportamento. Faz igual. Boa, Carol. Faz o pior. Faz igual. Não. Faz igual. Boa, Carol. Faz igual. Isso. Faz igual. Muito bom, Carol. Então eu vou modelando, vou usando uma hierarquia de dicas que eu vou explicar daqui a pouco até chegar na resposta que eu quero, tá? Tudo com muita calma, muita tranquilidade. Esse aqui me interessa, esse aqui eu vou falar de outro jeito, então me interessa. E esse aqui também não. Esse aqui também não. Tá, beleza. Já fomos para os conceitos mais básicos. Vamos para a dita cuja da tentativa discreta em si. Como eu mais ou menos acabei a parte de conceitos básicos, eu preciso saber se ficou alguma dúvida em algum lugar. Que agora eu já vou falar dos conceitos como se vocês soubessem, tá?
Para mim vocês já sabem, então eu preciso saber se vocês sabem mesmo. Com alguma dúvida até agora? Alguém quer mais explicação sobre a ideia do ambiente, do reforçador, reforçamento intermitente, a importância de ter um bom reforçador? Oi. O reforçamento, ele pode mudar, tipo, eu posso em um momento fazer intermitente, em um dia, em outro fazer o contínuo, dependendo de como o estado de espírito lá da criança estiver, atenção, concentração? Pode, mas com cuidado, tá? Porque eu brigo muito quando eu treino. Eu falei que eu treino muitas equipes, né? Já treinei muita gente. Então eu já vi todo tipo de problemas acontecer. Quer dizer, sempre tem novos, né? Mas uma coisa que me deixa muito bravo, e eu mesmo tenho que me policiar quando eu atendo, né? Eu faço bastante consultoria, mas eu tenho clientes que eu atendo diretamente também. E eu tenho que me policiar nisso também. É no seguinte: a gente tende às vezes a dizer assim que hoje o meu aluno não está bem, tá? Eu tento tomar muito cuidado de nunca fazer isso, de nunca pensar isso, certo? De nunca pensar, hoje meu aluno não está bem, porque isso gera isso produz no terapeuta uma irresponsabilidade. E eu não tenho culpa se hoje ele não está bem. Eu não vou conseguir ensinar direito se hoje ele não está bem. Eu não vou conseguir tudo que eu quero se hoje ele não está bem. Então, esse pensamento me dá a impressão que tira um pouco a responsabilidade do terapeuta. E às vezes, nosso cliente está de fato um pouco mais difícil naquele dia, tá? E sei lá por que motivo, não dormiu bem, tá com gripe, sei lá, pode ser mesmo que inicialmente ele pareça que não está bem. Só que se a gente ficar pensando nisso como uma forma de nos desculpar de alguma coisa, isso pode ser um problema, tá? Se a gente percebe que naquele dia o comportamento, as tarefas não estão fluindo como nos dias comuns, nos dias mais frequentes, tem algum problema, a gente tem que pensar mais numa forma de solucionar o problema do que nesse sentido de hoje eu não tenho culpa, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer é aumentar a taxa de reforçadores, certo? Fazer o que, como é o seu nome? Rosane, fazer o que a Rosane falou. Eu estava usando um reforçamento intermitente, eu só reforçava a cada 3, 4 respostas, mas hoje parece que vale mais a pena fazer um reforçamento contínuo, tá? O problema disso é que, as crianças são muito mais espertas do que a gente pensa. Pode ser que elas falem, já sei como receber reforçamento contínuo. É só eu olhar para o lado. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nossos alunos nos manipulam muito. Tá? Eu sempre digo para os terapeutas, você tem um objetivo a ser cumprido, você tem uma meta, você tem uma tarefa a ser ensinada. E, infelizmente, você tem que se colocar um pouco na condição de controlador daquela criança, daquele seu aluno, daquele seu adolescente adulto, enfim, eu costumo falar criança, mas serve a mesma coisa para o adolescente adulto, tá? Você tem que estar no controle da situação. O seu aluno tem que responder a você, você também, claro, tem que responder a ele. Mas o que eu vejo com muita frequência são terapeutas com medo, terapeutas medrosos, que acabam se adaptando ao aluno e não o contrário. E nós estamos lidando com pessoas que precisam aprender coisas para viver na nossa comunidade, certo? Então, se alguém tem que se adaptar a alguém, nosso aluno tem que se adaptar ao nosso modo de viver, e não o contrário. Não é nós que temos que aprender os comportamentos autistas, eles têm que aprender os comportamentos típicos, tá? Então, por mais que seja triste, a verdade é essa, nós que estamos no controle de uma forma ou de outra, tá? Robson, desculpa, só uma questão. Pelo seguinte, muitos profissionais que trabalham com esse tipo de terapia, no caso da tentativa discreta, pode ser uma fono, uma TO, uma psicóloga, um pai, pode ser, né? Então é um analista de comportamento, ele não tem uma base para fazer uma análise de comportamento, muitas vezes, né? Muitas pessoas que trabalham com isso, né? Até inclusive estagiários, né? E ele não é um analista, ele não tem como saber analisar aquele comportamento da criança. Ele pode estar cansado, ele pode estar estressado, pode ter um monte de coisas, né?
E o que eu tenho entendido dessa tentativa discreta é que a gente tem que saber fazer essa análise de comportamento antecedente, né? E como que fica isso para uma pessoa que não tem essa formação de analista de comportamento fazer uma análise? Tem que ter, por exemplo, no caso das famílias que eu atendo, eles não têm alguém lá o tempo todo. Por isso que eu visito com frequência. Tem que ter alguém, não tem jeito não. Tem que ter alguém que saiba o que está fazendo. Porque você toma uma atitude em cima de comportamento, sem realmente ter um vazamento. Quando eu vou dar o treinamento, eu procuro descrever e treinar as pessoas no maior número de situações e problemas possível. Mas sempre escapa um monte, que não acontece ali, ou não é relevante no momento e pode aparecer eventualmente. Tá? Então, de fato, gente, tem que tomar muito cuidado, porque ninguém se diz terapeuta ABA e não tem um treinamento específico em análise do comportamento. Esse treinamento, se vocês um dia quiserem saber, né, você consegue uma especialização em terapia comportamental, apesar de não ser direcionado para autismo, você consegue esses conceitos, ou no mestrado em psicologia experimental ou psicologia comportamental. Fora disso, você não consegue mesmo. Tá? Então tem que tomar cuidado. Porque, de fato, se você tem um mero aplicador, vão acontecer coisas aí que ele pode fazer uma baita de uma bobagem. Tá? Pode acontecer mesmo. E acontece. E eu vejo muitas pessoas, eu cheguei a brigar com uma das pessoas que eu treinei, porque ela foi treinada por mim e logo em seguida fez um cartãozinho onde ela se dizia terapeuta ABA. E quem não sabe, vê um cartãozinho terapeuta ABA e fala, é isso aí. Só que ela foi treinada para trabalhar com uma criança. Ela não sabe como é outra criança. Tá? E isso acontece muito de você ver pessoas que receberam um treinamento, o meu treinamento de 3 dias, é claro que não ensina a ser um terapeuta ABA, e que passam a se auto-intitular terapeuta ABA. Isso aconteceu uma coisa semelhante nos Estados Unidos. Quando a terapia ABA ficou famosa lá, muitos profissionais que não entendiam nada do assunto passaram a se autodenominar terapeutas ABA, porque, em parte, começou a ser muito procurado e o governo começou a pagar treinamentos em terapia ABA, ou seja, todo mundo queria ser terapeuta ABA. Percebendo essa desregulação e reconhecimento e tal, eles tiveram que fazer nos Estados Unidos uma carteirinha profissional onde a carteirinha diz, esse cara é um terapeuta ABA. Você tem que fazer uma porção de aulas, alguns cursos específicos, depois você passa por uma prova, você tem um monte de horas de supervisão, você tem que estar supervisionado por um profissional. Depois de tudo isso, você recebe uma carteirinha dizendo, eu sou um terapeuta ABA. Nos Estados Unidos já existe isso, tá? Os pais às vezes contratam pessoas que são meros aplicadores, mas eles sempre contratam uma pessoa com uma carteirinha para supervisionar o processo. No Brasil ainda não existe essa regulação. Então é muito possível que vocês encontrem falsos terapeutas ABA, pessoas que não entendem de fato da teoria e estão se dizendo terapeutas ABA. De fato é um problema no Brasil. Já se começou a discutir, a gente tem uma associação de análise do comportamento, já se começou a discutir, principalmente entre o pessoal da USP e da PUC de São Paulo, uma espécie de carteirinha no Brasil também. E onde que a gente encontra o quê? No Brasil? Terapeutas ABA? Isso, alguém... Olha, existe... É difícil você ver um profissional e saber se ele sabe ou não terapia ABA de verdade, né? O que você tem que fazer é tentar pegar informações com outras pessoas, ou na internet existe um currículo acadêmico chamado currículo Lattes, tá? Que pode ser acessado por qualquer pessoa. Então, se você está desconfiado, vale a pena, nem todo mundo tem, quem é acadêmico tem. Então, geralmente o terapeuta ABA que faz terapia ABA mesmo, ou já fez especialização, ou já fez mestrado, ele tem uma carreira acadêmica. Ou seja, ele provavelmente vai ter um currículo Lattes. Vale a pena entrar no currículo Lattes dessa pessoa e ver se ela tem especialização, Lattes com 2 T's, tá? L-A-T-T-E-S. Vale a pena ver se ela tem formação em especialização em terapia ABA, ou em terapia comportamental, ou mestrado em psicologia experimental, psicologia comportamental, alguma coisa assim.
Tem alguma instituição aqui no Brasil Que o quê? Que tem uma lista de terapeutas? não, que tenha trabalho com essa abordagem, que ofereça essa formação? Tem. Só um segundo. Peraí, deixa eu responder essa pergunta que é importante, tá? Hoje tem uma instituição em São Paulo chamada Núcleo Paradigma e eles estão com um curso de especialização específico em terapia ABA, tá? É um curso que tem bastante professores legais, inclusive eu, claro, que só são professores legais. Mas é uma formação em ABA? É uma especialização mesmo. Mas aí você é terapeuta ABA, ou não? Você se forma terapeuta ABA. Foi a primeira turma, só um segundo, deixa eu terminar aqui, tá? A primeira turma se formou agora no fim do ano. Se eu não me engano, foi uma turma pequena de 8 ou 9 pessoas. E realmente é uma especialização muito boa. Eu tive a oportunidade de conhecer os alunos assim que eles entraram e ter aula agora no último semestre também e consegui ver a evolução deles, tanto em perguntas relevantes quanto na prática mesmo. E de fato foi uma especialização muito boa. Mas é uma especialização, são 2 anos, se eu não me engano, quinzenalmente tem que estar em São Paulo. É um estudo intensivo mesmo, por isso que o pessoal fica bom também, claro. Só um segundo. Oi? É profissional de qualquer área? Qualquer área de saúde. Só saúde? Só saúde. Oi? Porque é uma terapia é saúde e educação.